Boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Nós iniciaremos a programação dessa tarde com o lançamento do Anuário da Justiça. Eu convido o ministro Douglas Alencar Rodrigues, do Tribunal Superior do Trabalho, e o senhor Márcio Schayer, para conduzir esse momento. Agora sim. Boa tarde. Nós esperamos que estejam apreciando o nosso congresso, um congresso que, como já foi dito, a exaustão, tem uma característica singular, que é o pluralismo. Sejam muito bem-vindos, uma vez mais, ao nosso 4º congresso. E, nesse instante, temos a grande alegria, a grata satisfação de realizar o lançamento do Anuário da Justiça do Trabalho. Eu tenho aqui ao meu lado o jornalista Márcio Schayer, que preside o Conjur, um dos mais importantes, se não o mais importante site de notícias do mundo jurídico. E todos sabemos que julgar não é fácil, advogar também não é fácil, e conhecer as decisões judiciais também exige conhecer os julgadores. O Poder Judiciário, que na década de 60 foi tratado como um ilustre desconhecido, particularmente o Supremo Tribunal Federal, hoje ocupa o lugar central nas nossas vidas. Não há manchete de jornal que não se refira ao Poder Judiciário brasileiro, em especial ao Supremo Tribunal Federal, e, portanto, a divulgação de informações que buscam tornar o Poder Judiciário mais próximo da sociedade são sempre muito bem-vindas. O Márcio trouxe 500 exemplares do Anuário da Justiça, que ontem rapidamente se esgotaram, o que apenas confirma o sucesso dessa iniciativa, que já se encontra em inúmeras edições e que se repete em relação às outras áreas do Poder Judiciário. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso anuário, eu tenho a alegria também de convidar aqui o Márcio Schayer para usar a palavra. Muito obrigado, ministro. Bom, o nosso trabalho é fazer uma radiografia do Judiciário ano a ano. Estamos na 10ª edição do Anuário do Trabalho e vamos completar agora 20 anos do Anuário da Justiça Brasil. É um trabalho feito sem emoção, é um trabalho que mostra o Judiciário em ação, o que ele representa para o país, qual é a contribuição que a magistratura, a advocacia e o Ministério Público dão para o país e o papel que esse setor da vida pública tem no desenvolvimento do país, no crescimento econômico, que, no fim das contas, é o que interessa a todos. Todo mundo fala muito do antagonismo, tal, capital e o trabalho. Sim, tem antagonismo para todos os gostos, não é? Agora, esse congresso aqui é uma prova de que o diálogo é possível, é necessário e faz bem a todos. O site Consultor Jurídico foi criado há 29 anos, sempre dentro dessa meta. Um dos primeiros entrevistados nossos, ora vejam, né, o ministro Dino, que daqui a pouco vai estar conosco. Então, ministro Douglas, muito obrigado, e eu entrego aqui ao senhor o exemplar do anuário que já, como ele disse, esgotou na exposição de publicações do salão. Muito obrigado, ministro. O ministro aqui me fez alguma indagação, quantas pessoas são mobilizadas para esse trabalho. Nós temos ao todo cerca de 40 jornalistas, produtores gráficos, fotógrafos e até cinegrafistas, que, por exemplo, que está aqui conosco hoje, gravando aqui, não é? Para cada anuário, são entre 1.400 e 1.500 entrevistas. São entrevistados funcionários, juízes, desembargadores, ministros, advogados, muitos advogados, o Ministério Público e, inclusive, estudiosos da cena social. Porque, em 88, o Constituinte decidiu
que o Supremo iria governar o país, e é o que ele está fazendo, né? Como o mestre Canotilho nos ensina, o direito está nas ruas, o direito não está apenas nos tribunais. Toda a Constituição escrita em momentos de ruptura, como a da África do Sul e de tantos outros países, elas são enormes. E, escaldados com o regime anterior, como a ditadura no Brasil, tenta-se delegar tudo ao judiciário. E foi o que se fez. As pessoas pensam que hoje o judiciário aparece muito, algumas pessoas, claro, que os ministros aparecem muito porque eles são vaidosos. Não, eles aparecem muito porque eles estão no centro do poder. Saúdo aqui o nosso conhecido internacionalmente Homem de Ferro, que é o ministro Flávio Dino, que fica dizendo por aí que eu fui o primeiro a entrevistá-lo na vida pública, mas eu acho que não, eu sou mais novo que isso, ministro. Mas o ministro ele era presidente da Associação dos Juízes Federais e desempenhou um papel importantíssimo naquela época, ao lado do ministro Gilmar Mendes, numa série de iniciativas junto ao Congresso, junto ao Executivo e junto ao Judiciário, e foi nesse meio que nasceu o site Consultor Jurídico, e é uma glória que nós tenhamos entre nossos muitos pais o ministro Flávio Dino, ao que eu vou entregar daqui a pouquinho o nosso Anuário da Justiça do Trabalho. Então, falando mais que o necessário, eu agradeço a todos vocês e passo a bola para o nosso ministro. Meus caros amigos e amigas, esse congresso está tentando manter rigorosamente a pontualidade e eu agradeço a todos que estão observando os nossos horários. Mas, como já foi dito, nós temos entre nós a presença do querido ministro Flávio Dino e vou aqui, quem sabe, ministro Dino, ousar fazer uma brevíssima apresentação de Vossa Excelência. Tive o privilégio, lá nos idos dos anos 90 do século passado, de presidir a Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região. O ministro Flávio Dino compunha a diretoria da AJUF naquela época e enfrentamos juntos um momento de crise grave, remuneratória da magistratura nacional, quando se deflagrou uma greve. Imaginem todos a greve da magistratura paralisando a prestação de um serviço essencial que é a jurisdição, algo realmente inusitado, grave e que nos desafiou naquele contexto histórico. O ministro, hoje ministro Dino, na época juiz, teve uma atuação muito firme na defesa dos interesses legítimos da magistratura nacional e acabamos obtendo sucesso naquele movimento com uma recomposição parcial daquilo que havia sido perdido. Mas, posteriormente, o ministro Dino, abraçando, quem sabe, uma vocação que antecedeu a magistratura, renunciou ao cargo e se dirigiu para o mundo da política. Sua Excelência se fez deputado federal, portanto, abraçou o poder legislativo. Na sequência, pelo êxito da sua atuação como deputado, galgou o posto maior do seu estado, do chefe do executivo do estado do Maranhão, foi governador. Em seguida, voltou ao Legislativo Federal, na condição de senador, e se eu estiver falhando, ministro Dino, por favor, me auxilie. E ainda foi ministro da Justiça, portanto, é um daqueles raros casos de magistrados hoje da Suprema Corte que experimentaram as três esferas do poder público, judiciário, legislativo e executivo. E se ouve muito bem, e hoje cumpre um papel muito importante na Suprema Corte, porque conhece profundamente o direito, conhece a realidade do direito do trabalho e tem dado provas disso nos julgamentos de que participa. Nós enfrentamos um debate rico, complexo, que envolve uma quebra, quem sabe, de um pacto fundamental de 88, quando se estabeleceu uma distribuição de competências entre os vários órgãos do Poder Judiciário. E nós estamos convencidos de que é preciso defender a nossa competência material trabalhista. Mas, ministro Dino, eu não vou aqui fazer nenhum palanque, o meu papel apenas, quem sabe, Isabelle, quebrando o protocolo, era apresentar Vossa Excelência, mas o Márcio Schaier me passou aqui um exemplar do Anuário da Justiça do Trabalho,
E eu vou, se o Márcio não se importar, transferir ao ministro Dino esse exemplar que, como disse antes, é um repositório, um raio-x, uma radiografia da nossa instituição Justiça do Trabalho. Ministro Dino, uma alegria recebê-lo. Por favor, o palco é seu, inclusive com o presente do Márcio Chaer, endossado por mim. Seja bem-vindo. Agradeço muito a gentileza do convite. Deixa eu ver qual que está melhor. Oi. Eu agradeço muito a gentileza do convite. É realmente uma alegria estar aqui nesse congresso, na sua 4ª edição, em torno de um tema que marca a minha vida, funcionário que fui da Justiça do Trabalho, concursado em 1989. E, portanto, tenho uma vivência também nessa área, como funcionário, como advogado, e hoje no Supremo sabemos bem com uma carga de trabalho bastante significativa nessa matéria e disso que tratarei. Feliz que estou pelo convite, quero agradecer muito ao Douglas, como ele resenhou aqui, somos amigos há muitas décadas, a bem da verdade desde o século passado, e fico feliz que ele tenha desenvolvido também essa exitosa e admirada carreira. E na sua pessoa eu cumprimento todos, acho que ali é o Vantuil, cada dia mais jovem, quando fizer 60 anos me convide, e na pessoa, portanto, deles, da Cláudia, eu quero cumprimentar a magistratura, o Ministério Público, a advocacia, os funcionários, os estudantes, todos que compõem esse mundo do direito do trabalho. Agradecer ao Zilmar, agradecer ao Márcio Chaer, amigos que são também de muitos anos. Eu vou falar especificamente sobre alguns aspectos da jurisprudência trabalhista no Supremo, menos sobre o que já foi julgado e mais sobre aquilo que será julgado. Hoje mesmo nós tínhamos na pauta uma ação declaratória de constitucionalidade, a DC 80, sobre custas, falarei sobre isso, e, no fim, obviamente, falarei de como eu enxergo cada um desses impasses, sem, obviamente, antecipar o voto, propriamente, mas apontando algumas diretrizes que me são especialmente relevantes. Saúdo a todos, também cumprimentando meu amigo Anastasia, que está ali, outro que tem essa trajetória bastante significativa em vários ramos do Estado, senador que foi, ministro do Tribunal de Contas da União, e foi governador de Minas Gerais. Se eu não amasse tanto o Maranhão como amo, eu diria que ele governou um Estado mais rico, e por isso ele tem essa cara rosada, mais saudável, porque deve ter tido menos problemas. Eu tive muitos, e por isso me tornei uma pessoa que alvo de constantes fake news, entre as quais esta que eu estou acima do peso, não acreditem. Meu amigo James e minha amiga Denise, que ali estão, me conhecem desde o tempo que era magro e sabem que é uma tipicidade na minha vida. 3 pilares numa resenha de 1 minuto sobre a nossa herança. Só é possível falar de prospecção falando de retrospecção. Prognose exige diagnóstico correto, em todas as áreas do conhecimento. 3 lembranças, portanto. A primeira, o papel do sistema de justiça e do direito, de um modo geral, é dizer não aos poderes abusivos e ilegais. Nós somos uma instância do sim, uma instância promocional, mas a nossa origem e na nossa essência está proteger os mais frágeis em todas as relações sociais, econômicas, políticas, jurídicas, de abusos. O direito, o Poder Judiciário é, de modo indeclinável, uma instância de contenção do uso excessivo ou anômalo da força, e quando me refiro a essa contenção de poderes, não me refiro, evidentemente, apenas aos poderes estatais,
mas também aos poderes privados. Portanto, o sistema de justiça é, essencialmente, freio e contrapeso. Segunda lembrança, é falsa a ideia de que no Brasil tem muitos direitos e muitos impostos. Essa ideia é vital para nós compreendermos os desafios principais que temos à nossa frente. O que nós temos são políticas públicas muito onerosas que derivam da desigualdade estrutural do Brasil. O SUS custa muito caro. A Previdência Social custa muito caro. Mas não conheço ninguém que nessa quadra histórica diga que o Brasil pode abrir mão do SUS ou abrir mão da Previdência Social, da Seguridade Social, portanto. Então, nós temos, a bem da verdade, um conjunto de direitos plasmados na Constituição de 88 e temos políticas públicas que visam concretizar esses direitos lá escritos. Em relação aos impostos, é claro que todos achamos os impostos que nós pagamos ruins. Isto é tão antigo quanto a Bíblia. Jesus Cristo foi indagado: devo pagar imposto? A frase, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, vem daí. Então, essa irresignação está mesmo na semântica, imposto. A questão principal do Brasil não é, portanto, esta. A questão principal é um perfil arrecadatório injusto. Nós temos um sistema tributário regressivo, que faz com que os mais pobres paguem mais do que devem, porque pagam, sobretudo, impostos indiretos, impostos circulatórios, impostos sobre o consumo. E em relação, falo isso, aos países da OCDE. Portanto, falo daqueles países de economia mais pujante do mundo. E afirmo, o perfil do sistema tributário brasileiro está muito longe do que esses países de capitalismo avançado praticam. E cito um exemplo. Um dos motores da economia brasileira nos dias atuais, e há algumas décadas, séculos, sem dúvida, é o agro. E isto é bom para o Brasil. Porém, lembrem, um dos impostos que está na Constituição, de natureza patrimonial, de natureza, portanto, direta, chamado ITR, tem uma arrecadação das mais débeis de todo o sistema tributário brasileiro. Afirmo a vocês, sem errar, toda a arrecadação de imposto territorial rural no Brasil é menor do que a arrecadação de IPTU de uma zona próspera da cidade de São Paulo. Isso ilustra exatamente o que digo. Não é que haja muitos impostos ou muito dinheiro. Há injustiça no desenho do modelo arrecadatório que faz com que nós todos nos achemos injustiçados. Se perguntar para os meus colegas de magistratura aqui, eles vão dizer: mas, Flávio, a gente paga 27,5 mais 14, 15, 17 de previdência. É muita coisa. Sim, claro, porque tem gente que não está pagando o que deve. Segunda lembrança, portanto, é essa. Nós precisamos dos direitos que estão na Constituição. E a terceira lembrança: só existem direitos de primeira geração com os direitos de terceira e quarta geração. Só existem direitos individuais existindo, juntamente com eles, os direitos sociais. Portanto, não há hierarquia, há imbricação. Um não vive sem o outro. E quem disse isso? Os grandes liberais do direito. Cito Habermas: é dever do sistema jurídico garantir as condições para que o indivíduo possa tomar parte no discurso de fundamentação dos direitos em geral. Condições materiais, direitos sociais. Alexis: a liberdade jurídica para fazer ou omitir alguma coisa sem a liberdade fática, material, real, sem a possibilidade de eleger entre o permitido e o proibido, não tem valor.
Finalmente, rolos insuspeito de qualquer tipo de desvinculação em relação ao liberalismo político. A igualdade equitativa de oportunidades exige não só que posições sociais estejam abertas no sentido formal, mas que todos tenham uma chance equitativa de ter acesso a eles. Não basta, portanto, a enunciação formal que todos são iguais perante a lei, diz Rawls, se não houver possibilidades fáticas, materiais, que garantam a chance das pessoas poderem mostrar o seu mérito. Se houvesse um conceito justo, entre aspas, de meritocracia, sem dúvida seria este. Porque, senão, você tem uma farsa em que pontos de partida desiguais conduzem quase sempre a pontos de chegada desiguais, geração a geração, perpetuando destinos traçados no útero da mãe. Porque, naturalmente, é diferente. Uma gestação em que a mãe fez 7 exames de pré-natal e outra gestação em que a mãe não fez nenhum. E isto define pontos de partida. É obviamente diferente um menino, meu filho, que tem acesso a toda a tecnologia mais avançada, desde cedo demais, inclusive, e outro menino que só vai ver um computador aos 10 ou 15 anos de idade. Portanto, esses são 3 pilares que, a meu ver, iluminam a compreensão daquilo que o Brasil tem diante dos seus olhos. O que redesenha, potencializa questionamentos a esses 3 pilares que fiz alusão e que compõem uma espécie de patrimônio secular do direito. Secular, desde a Revolução Francesa, pelo menos. Não há dúvida que o questionamento mais visceral, mais agudo, mais desconstrutivo que há em relação aos paradigmas jurídicos clássicos é esta etapa da revolução tecnológica, a chamada 4ª revolução tecnológica. E o direito se vê, portanto, diante de uma escolha difícil. Ou o direito se comporta como construto cultural, como um bote jogado nas cataratas do Iguaçu e, portanto, levado ao sabor das águas, ou o direito cumpre o seu papel de navegar, sim, neste rio, mas sem se deixar levar, sem rumo e sem destino. É esta escolha que nós fazemos em relação a todos os temas. Eu sei que, eventualmente, um ou outro que tire foto e no domingo ponha essa foto minha no grupo da família, vai receber mensagens assim: minha filha, meu filho, um menino tão bom, uma menina tão boa, convivendo com esse tipo de gente. Isto sendo otimista, porque eu recebo mensagens assim: você não é filho de Satanás, você é o próprio Satanás. Menos, eu não tenho essa vocação nem essa pretensão. E por que isso acontece? Porque todos os dias são distorcidos posicionamentos técnicos que nós adotamos, por exemplo, sobre a liberdade de expressão na internet, em que os tribunais, o direito, tiveram que fazer a escolha do bote. Nós vamos considerar que a liberdade de expressão dizer que o Douglas tem que ser assassinado? Nós vamos considerar que a liberdade de expressão apologia a racismo, apologia à violência contra a mulher, matar a comunidade LGBTQIA+. Nós vamos negar todos os institutos que nós construímos sobre o direito penal, em nome de uma falácia, em nome de não dizerem que nós somos ditadores de toga. A escolha não é ativismo e autocontenção, isso é mentira. A escolha é cumprir o dever legal ou prevaricar. Essa é a escolha visceral do nosso tempo. E, nesse caso, o Supremo já julgou.
E eu falo disto para falar do mundo do trabalho. Nós somos chamados no tempo a julgar a constitucionalidade do chamado Marco Civil da Internet, de 2014, quase da era do Orkut. E isto fazia... Gostei que muita gente riu, a idade média está alta aqui. Porque tem lugar que eu falo de Orkut e as pessoas, o que é isso que você está falando? Então, é quase da pré-história da internet. E nós inventamos uma lei? Não. Nós não inventamos nenhuma lei. Nós utilizamos a lei existente, que é a Lei 12.965, Marco Civil da Internet. E interpretamos à luz da Constituição. Isto não é ativismo do mal, porque senão tinha que fechar todos os tribunais constitucionais do mundo. O que nós fizemos foi interpretar a lei à luz da cumprindo o dever inscrito no Código de Processo Civil. E nós, em outra palestra, no ano que vem, eu falo dos parâmetros do Marco Civil da Internet. Basicamente, responsabilidade multinível. Uma coisa é, eu digo, Douglas, não me leve a mal, Douglas é feio, posto. E ele vai dizer, isso é injúria. Como a zona de indefinição é muito alta, Douglas só pode tirar essa postagem se ele entrar na justiça. Se eu disser, Douglas é feio e todas as pessoas feias merecem ser assassinadas e por isso eu o matarei amanhã, existe alguma discussão jurídica séria sobre se isto se insere na liberdade de expressão? Alguém votaria nisto? A não ser nos tribunais amalucados da internet, que eu me refiro, não os materiais. Alguém diria que esta frase é liberdade de expressão? Aí, nesse caso, o Douglas não precisa entrar na justiça. O Supremo disse isso. O Douglas notifica a plataforma e diz, meu ex-amigo Flávio está escrevendo isso aqui. E a plataforma vai ter dúvida jurídica se isto viola a lei. Se tiver dúvida jurídica, contrate advogado, é tão bom, vai dar emprego para um monte de gente. E aí tira a postagem do ar. E há outras situações de violações sistêmicas em que o Supremo disse, nesse caso, a plataforma é obrigada a cuidar do seu negócio. Imaginemos o Zilmar, este empresário com a doutora Cláudia, tivesse aqui, do lado de fora, um estande. Nesse estande, nós ensinamos a fabricar bombas para explodir os locais de trabalho das pessoas. Quem era responsável juridicamente por isto? Apenas eles? Ou os promotores do Congresso e o hotel que permitiu isso? E se fosse uma loja no shopping center? Alguém tem dúvida da responsabilidade do dono do negócio em relação ao que ali se passa? E na internet, por que é diferente? E exatamente por esses deveres mitigados, ideologicamente mitigados, são as maiores empresas do mundo, porque tem muito lucro e baixo custo. Peguem a lista das 10 maiores. 8 são empresas de tecnologia. 8 são empresas de tecnologia. Diferente de outros momentos em que se imaginava que eram petroleiras ou, eventualmente, ramos industriais ou comerciais. Então, nós fizemos isto em relação ao Marco Civil da Internet. E por que eu menciono isto com tanto vagar? É porque isso ilumina perspectivas em relação aos julgamentos que nós temos sobre o mundo do trabalho. Doravante, passo a tratar desses julgamentos. Qual é a partir desse patrimônio, os pilares e a compreensão da linha jurisprudencial do Supremo? Agora, a partir dessas molduras,
os temas específicos do direito do trabalho. Qual é o grande impasse do nosso tempo? O trabalho da CLT permanente, aquele lá, trabalho subordinado, ineventual, oneroso, artigo 3º da CLT, é fortemente questionado pelas novas formas de trabalho humano. Trabalho temporário, trabalho intermitente. E qual é o desafio jurídico do nosso tempo? Não permitir que essas novas formas de trabalho humano degenerem em trabalho desumano, em trabalho precário. O nosso desafio jurídico não é revogar a realidade, na minha perspectiva. Nosso desafio jurídico não é banir outras formas de trabalho humano. Até porque, a bem da verdade, elas sempre existiram. Elas apenas agora se intensificaram. O debate, portanto, não é trabalho temporário, intermitente versus CLT. O debate é entre novas formas de trabalho humano versus trabalho desumano, trabalho sem direito algum. Volta ao período anterior à Lei Áurea. Esse é o debate jurídico principal. E como isso se desdobra? Isso se desdobra em vários julgamentos. E eu tenho participado de todos eles, e de modo muito franco, aberto, direto, como eu sou, procuro ser, sempre tenho procurado participar dos julgamentos com espírito de mediação. Porque se eu estou num colegiado, é meu dever contribuir para que esse colegiado, de modo coeso, chegue ao melhor resultado possível. Evidentemente que é questão de princípio, que você não abre mão dos seus pontos de vista. Eu já perdi votação no plenário do Supremo por 9-1, por 10-1. Aconteceu, não dormi a noite toda, arrasado. Foi uma vez só. E no mais das vezes isso não acontece por quê? Porque eu sempre examino, como segundo a votar, que o mais novo tem esse privilégio, eu sempre examino a posição do relator vis-à-vis o que eu acho que é a tendência do colegiado e procuro no meu voto fazer uma ponderação que seja capaz de reunir a maioria em torno dela. Porque acho que isso fortalece a colegialidade. Eu não estou no Supremo para fazer biografia, graças a Deus. Eu estou no Supremo para ajudar o Brasil. E exemplifico um recente julgamento sobre recreio dos professores. Não tem um mês. Posição A, o recreio nas escolas sempre integra a jornada de trabalho. Posição B, o recreio das escolas nunca integra a jornada de trabalho dos professores. Poderia a votação ser esta, do velho sistema seriate. Você acha o quê? Eu e outros, inclusive o relator, o ministro Gilmar, meu estimado amigo e professor, optamos pela construção de um caminho intermediário, que foi a tese vencedora. E foi a tese tão bem construída que eu não vi ninguém indignado. Os advogados de sindicatos, um deles disse, Flávio, não faz isso, mas compreendeu. E também os advogados das empresas dizendo, bom, é razoável o que foi feito. E o que nós fizemos nesse caso? Usamos os critérios da CLT, lembrando que o nosso critério não é trabalho efetivo, e sim tempo à disposição do empregador. Quem disse isso? Eu, não, a CLT. E nós aplicamos isto para presumir que aquele intervalinho de 15 minutos é tempo à disposição do empregador, salvo prova em contrário. E o ônus probandi é de quem? Distribuição do ônus da prova do CPC. Também não é invenção. Fato impeditivo, extintivo, modificativo de direito, ônus da prova. Obviamente, da empresa, do réu. A empresa que vai ter que provar e dizer, não, ele não estava no local de trabalho, ele foi fazer outra atividade. E com isso, eu exemplifico aquilo que eu acredito que é um caminho fundamental
em tempo de grandes mudanças, em que nós temos que seguir o grande jurista e também compositor Paulinho da Viola. Faça como o velho marinheiro, que no meio do nevoeiro leva o barco devagar. Isto vale como nunca para o direito do trabalho e para as questões do direito constitucional do trabalho. Porque as mudanças são muitas, muito rápidas, e nós não podemos embarcar na onda do momento. Destrói, a CLT não serve para nada, joga do lixo. Errado. Outra posição. O que não está na CLT está fora da Constituição. Também está errado. E nós temos, portanto, que construir esses caminhos intermediários. Eu caminho para conclusão. O Zilmar disse para eu falar meia hora, e eu até estranhei, porque normalmente ele me pede para falar mais. Hoje eu não sei qual foi o motivo, ele disse, fala só meia hora. Eu disse, tá bom, claro que eu não vou cumprir. Mas fique tranquilo, eu vou mais 10 minutos e concluo. A partir desse exemplo, do recreio, das escolas, julgado há 2 semanas atrás no plenário, nós temos alguns desafios. O mais notável deles é o tema 1389. Relação de emprego, contratos civis, contratos comerciais, pejotização. E, a meu ver, o mais importante do tema 1389, a competência. Eu recebo advogados de todos os lados, políticos, empresários, todo mundo que quer falar comigo. E outro dia eu recebi um advogado, obviamente eu não vou dizer nem o nome nem a empresa, e eu tinha dado aquela decisão sobre o caso da Moto Uber de São Paulo, liberando o serviço. Mas disse na decisão, como ter dito, que liberar não significava liberou geral, porque senão ia matar as pessoas, ia matar os motoqueiros, ia matar os passageiros, ia matar os pedestres, ia onerar o sistema de saúde. Eu recebi o advogado de uma empresa. Ele me olhou e disse, Flávio, eu concordo com a tua decisão. Eu digo, Deus seja louvado. Eu tenho mais de 30 santos no meu gabinete e eu acredito em todos eles. Algum operou um milagre. Ele disse, mas tem uma coisa, eu concordo que tem que ter um patrimônio mínimo de direitos. Eu disse, outro milagre deve ter sido de São José, que era trabalhador. Eu falando com ele, eu estou reproduzindo o diálogo. E ele diz assim, mas tem uma coisa que a gente não concorda. Eu disse, qual é? Esse debate não pode ser na Justiça do Trabalho. Mas por quê? Tem que ser na Justiça Comum. Mas por quê? Porque a Justiça do Trabalho, se vocês disserem isto, eles vão transformar tudo em relação de emprego. Vão enquadrar tudo na CLT, não vai mudar nada. Ele disse, muito bem, querido, vamos começar do começo. Existe uma tal de uma Constituição. E, para mim, ela tem que ser levada a sério. Eu acho, diferente de alguns, que a Constituição é um elemento de conveniência. Eu cumpro se ela é boa para mim. Não, a Constituição tem que ser cumprida por todos e para todos na medida da interpretação dominante na sociedade. Mas esse argumento, eu olhei nos olhos dele que não havia sensibilizado. Aí eu usei um outro argumento. Querido, você advoga para uma empresa. Você acredita em análise econômica do direito. Você acredita em consequencialismo econômico. Aí disse, claro. Eu digo, claro, eu também acredito, veja. E eu vou te mostrar como isso é um desastre para a nossa nação. A consequência disto, de pegar todas as novas formas de trabalho e tirar da Justiça do Trabalho, é criar no Brasil uma segunda Justiça do Trabalho, dentro da Justiça Estadual. E nunca ninguém me disse como isso vai ser feito. Eu estou muito curioso. Então, você vai transformar as varas cíveis em varas trabalhistas e você vai ter 2 justiças do trabalho. A da União e a dos Estados, é isso? Alguém já mediu o impacto fiscal disso?
Alguém já mediu que a taxa de congestionamento da Justiça Estadual vai explodir? Ele disse, a gente nunca pensou nisso. Eu digo, é bom pensar. Porque a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente deseja. Durante anos e anos, os meus colegas especialistas em direito financeiro disseram, a Anastasia conhece isso muito bem, queremos que o orçamento seja impositivo. Parecia um bom conceito. Isso virou orçamento secreto, virou emenda parlamentar distorcida. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deseja e pensar no dia seguinte. Então, no tema 1389, pessoal, eu acho que há essa questão primacial, que para todas as partes, todas, e sobretudo para o Brasil, creio que a Constituição não deve ser modificada. Eu creio que o Código Civil tem que ser cumprido. Vão lá no Código Civil, leiam o Código Civil dizendo. O Código Civil diz assim, minha gente, se não for relação de emprego, é contrato de prestação de serviço. Qual é a ordem da lei substantiva para o intérprete? Examine isto, examine essa possibilidade como uma prioridade. E o tema 1389 também tem que versar, como mencionei, sobre a distinção entre contratos civis legítimos, contratos comerciais legítimos e fraudes. E isso é muito mais fácil do que parece. Por exemplo, eu já julguei N reclamações, muito mais do que eu gostaria de julgar, porque eu também discordo dessa jurisprudência largada sobre reclamação. Mas isso eu falo na palestra do ano que vem. Nós estamos com uma jurisprudência defensiva para habeas corpus e uma jurisprudência generosa para reclamação. Isso, para mim, é uma incongruência doutrinária, teórica, dogmática jurídica, não fica de pé. Mas, como tem muita reclamação, eu já julguei casos assim. Este cidadão é um vendedor de sapato. Ele vende sapato, ele trabalha numa loja de modo subordinado. Ele tem horário, portanto, ele tem todas as características de um vendedor de sapato, mas ele é um empresário, ele é uma pessoa jurídica. Eu já peguei casos em que a pessoa não tem sequer inscrição no Conselho de Corretores de Imóveis, nada, mas ele é corretor de imóvel. Mas como ele é corretor de imóveis, se a profissão é regulamentada e ele não tem inscrição no Conselho, é difícil julgar isso. Então, a imensa maioria dos casos, nós temos critérios objetivos para distinguir. E aquilo que for contrato civil, contrato comercial legítimo, obviamente, cumpra-se o pacto e fica na justiça comum. Associado a esse tema, nós temos o outro tema, este 1389 não entra na pauta esse ano. O relator ministro Gilmar, ele fez audiências públicas e nós estamos conversando. Como é que a gente objetiva critérios? Há, por exemplo, posições que dizem assim, bom, vamos fixar o critério da hipossuficiência. Eu já tenho um colega que disse, Flávio, eu não estou preocupado com o apresentador de TV que ganha 1 milhão por mês. Eu estou preocupado com o trabalhador que ganha um salário mínimo. Pode ser um critério. Estou abrindo meu coração para vocês. Mas isso não será julgado esse ano. Associado a ele, temos o julgamento que já começou, os plataformizados. 2 milhões de pessoas no ramo de transporte, uma atividade crescente, inclusive por conta do estigma da CLT. CLT virou bullying em escola, do ensino médio. Eu tenho filho no ensino médio. E aí, quando o menino quer dizer para o outro que ele não vai ser nada na vida, no meu tempo dizia assim, você vai puxar charrete, carroça. Você estava chamando o seu coleguinha de quadrúpede. Hoje você vai ser CLT.
quase como se fosse uma praga que jogou no pequeno. E essa construção disparatada, absurda, obscena, faz com que, de fato, haja pessoas que legitimamente não queiram ter carteira assinada. E é dever do Estado e do Poder Judiciário proteger a vontade dessa pessoa. Ela tem a liberdade, ela não quer. Porque, por exemplo, vou dizer o nome, me perdoe, mas é o símbolo. O Uber para ela é um bico, é um complemento de renda. É uma realidade de metade desses trabalhadores. E vai o Estado, por qualquer dos seus ramos, obrigar esse cidadão a ser CLT? É impossível. Seria aí sim a violação de um valor constitucional da livre iniciativa, da liberdade econômica. O que nós temos que fazer é proteger a opção legítima e afastar a fraude. E na opção legítima, aqui faço uma distinção que eu tenho pensado sobre ela e divido com vocês. Quando essa opção é legítima, não significa dizer que ela é destituída de direitos. Porque, a meu ver, os direitos fundamentais têm eficácia horizontal. A meu ver, não. Ao ver de todo mundo. E eu só acompanho essa teoria. Até quem não acredita nisso não tem coragem de dizer que não acredita. Então, se nós temos um patrimônio de direitos fundamentais, direitos sociais, não é propriamente o recipiente, o invólucro jurídico, que vai dizer que aquela pessoa é destituída de direitos básicos. E, em relação a isto, nós temos várias versões. Por exemplo, eu digo entre nós, eu estou retratando as nossas tretas, só que eu não estou dando os nomes dos meus colegas, como cada um pensa. Ou, pelo menos, ensaia a pensar. Entre nós, há pessoas que dizem assim, o contrato intermitente da reforma trabalhista resolve isso. Eu já ouvi. Há outros que dizem assim, não. Pode ser um caminho, o contrato intermitente, mas a pessoa pode dizer, eu quero ser autônomo. De verdade, de fato. Aí nós temos dois pacotes, um mais soft e um mais hard. O pacote mais soft, o Supremo diz assim, tem autonomia, liberdade econômica, livre iniciativa, etc. Mas o beneficiário da atividade tem o dever de garantir seguro e previdência. Seguro contra acidente e previdência. Esse é o pacote mais soft. E tem um outro pacote que embarca, além do seguro e da previdência, diz assim, bom, mas tem que ter repouso semanal remunerado, pelo menos, até porque esse é um preceito bíblico. O repouso semanal remunerado é anterior a Jesus Cristo. Vocês podem pegar todos os livros do Pentateuco, que estão lá depois do Gênesis, pega o Levítico, Números, e já está lá o sábado. Está lá. Tanto que perguntaram para Jesus Cristo, ei, devo guardar o sábado? Aí Jesus Cristo responde, o homem, o sábado, vocês lembram dessa parte? Então, minha gente, repouso semanal remunerado está quase na esfera do direito natural. Na ótica de alguns. E, obviamente, vocês já entenderam que eu me insiro aí, como leitor diário das Sagradas Escrituras. E alguém que preza muito pelas mulheres. Porque se as mulheres entram nisto da jornada do trabalho 997, elas são as que mais sofrem. Jornada 997, vocês sabem, 9 da manhã, 9 da noite, 7 dias por semana. A mulher vai ter 9 mais 9, normalmente. E por isso, há quem, respeitando a autonomia, respeitando a plataforma, respeitando as novas formas de trabalho, diz aqui tem um núcleo de direitos, a versão mais soft, a versão mais hard, que tem que ser embarcados nesse modelo contratual.
mesmo que não seja CLT. E esse é o debate que nós faremos juntos nos próximos meses. Eu espero que até o final do próximo ano nós consigamos concluir. Nós temos, eu mencionei o tema sobre custas, tinha trazido até meu voto, mas o ministro Zanin pediu vista. E aí fica como cena do próximo capítulo. Só posso dizer para vocês que tem 2 votos, antípodas, e o ministro Zanin pediu vista antes de eu votar. Quais são as 2 posições? O ministro Fachin, o nosso querido, estimado presidente, paranaense, por sinal, quer dizer, radicado no Paraná, porque ele nasceu em Santa Catarina, mas paranaense, que defende o modelo CPC, que é a súmula 463, Douglas, do TST. Morgana, não sei se ela está aí. Não sei se é do teu tempo, Antônio, essa súmula. Acho que é 463. E a súmula 463 diz assim: assistência judiciária gratuita e justiça gratuita, autodeclaração. Vocês sabem onde é que está isso? No CPC. Só que a regra da CLT é diferente. A regra da CLT, 40% do teto do benefício da Previdência. E é isso que o Supremo está julgando. O ministro Fachin disse o quê? Aplica o CPC. O ministro Gilmar disse, aplica a CLT, com 2 revisões. O voto do ministro Gilmar, na linha da mediação. Primeira revisão, em vez do valor ser 40% do teto de benefício da Previdência, como está na lei, o valor passa a ser o valor da lei desta semana, que criou a isenção do imposto de renda, como uma presunção de hipossuficiência. R$5.000. Até R$5.000, renda de até R$5.000, presunção de hipossuficiência. A partir daí, comprovação. E o ministro Gilmar, no voto dele, diz assim: bom, se isso vale para a Justiça do Trabalho, tem que valer para todos os ramos do Poder Judiciário. E, portanto, numa só declaração, ele declara, com redução de texto, a inconstitucionalidade de um pedaço da CLT e, ao mesmo tempo, integra o que sobra do preceito da CLT no regime do CPC. Isso se chama sentença aditiva. Não é uma invenção brasileira. A Itália faz, a Espanha faz, a Alemanha faz, os Estados Unidos fazem. Então, após esse voto, que é um voto que busca compatibilizar a CLT com o CPC e criar um sistema único, o ministro Zanin pediu vista, de modo que isso ficará para o próximo ano, creio eu, é a DC 80. Concluo, cumprindo 40 minutos. Concluo lembrando a vocês que só existe democracia com felicidade. O ressentimento, a raiva, o desespero, a desesperança, são os principais adversários da democracia. Se vocês pegarem o nazismo, a Alemanha dos anos 30, década de 20, década de 30 do século passado, o que você tinha? Uma sociedade sofrida, porque havia perdido a Primeira Guerra, Hitler, inclusive, era fruto disso. Havia as imposições do Tratado de Versalhes, uma sociedade empobrecida, com hiperinflação. Isso degenerou em quê? Num regime homicida. Então, só é possível nós pensarmos em Estado constitucional de direito, em Estado democrático de direito, em Estado de direito, se você tiver coeficientes mínimos de apreço entre as pessoas e das pessoas com as instituições. Porque sem isso, a lei não vale nada. A coerção não é suficiente para manter uma sociedade democrática. E na minha perspectiva, nós enfrentamos desafios, a quem goste, a quem não goste, mas o Supremo tem julgado muitos casos atinentes à aplicação
de uma parte do Código Penal, chamado um capítulo destinado aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa é uma feição do nosso trabalho, jurisdição penal, que eu não exerço com prazer. Eu fui juiz de primeiro grau, juiz criminal. Condenar uma pessoa a uma pena privativa de liberdade sempre é difícil, para quem é sério, porque é um signo de fracasso da sociedade. Última ratio. Se você condena uma pessoa à prisão, é porque a sociedade, de um modo geral, e aquele indivíduo em particular, tem problemas. Mas, para além desse papel do Supremo, do Poder Judiciário, das leis, de coerção, nós precisamos garantir apreço, consenso, solidariedade entre as pessoas. E isso só é possível com o enfrentamento desses desafios do mundo do trabalho. A não ser que se imagine que a sociedade vai se dividir entre as pessoas que têm direitos, as pessoas que nada têm e são destinatários de política social compensatória, ou da polícia e das prisões. É uma contra-utopia. E só é possível evitar essa contra-utopia se você tiver uma configuração da sociedade, e especialmente do mundo do trabalho, que permita que as pessoas tenham a oportunidade de realizar os seus sonhos. E aí elas vão gostar da democracia, e aí a Constituição vai ser cumprida, que é a nossa grande tarefa. Muito obrigado.